Quais são os tipos de conhecimento? Como diferenciar conhecimento de sabedoria? Qual a diferença entre sabedoria humana e sabedoria divina? Como obter a verdadeira sabedoria? A aplicação prática no exemplo de Salomão. Como ele consolidou seu reinado e também construiu o templo, com informações por meio de mapas, detalhes muito interessantes. Portanto, se você quer ter acesso a esse conteúdo, participe conosco nesta aula. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha, faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que nesse terceiro trimestre de 2021, em que estamos iniciando um estudo que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esse conteúdo vai ser muito importante porque vamos extrair princípios imprescindíveis para a nossa vida, para a vida da igreja nos dias de hoje. Caso você está chegando aqui primeiro neste vídeo, informo que já tem outros materiais quanto a esse terceiro trimestre de 2021 das lições bíblicas adulto da CPAD. Esse material da nossa EBD está disponível aqui no link da descrição deste vídeo. Temos uma conversa com o pastor comentarista da lição bíblica, o pastor Clayton Palmerim, bem como também temos uma introdução às 13 lições bíblicas e também temos um material informando os materiais básicos, os livros de referência para você poder utilizar no seu estudo e também na preparação de sua aula. Portanto, já tem um vasto material que certamente vai ser bastante útil para você. Aproveite todo esse conteúdo e aí sim, se você está começando por essa aula, não tem problema, finalize ela e retorne posteriormente para estes materiais. Certamente você vai ter um conhecimento adicional muito interessante. Também, se você quiser acompanhar todos os sábados às 21 horas, temos nosso chat de voz no Telegram, para você poder participar e ter mais informações, mais subsídios para a sua EBD e sempre que possível com a participação de um convidado especial em que vai contribuir trazendo também sua visão sobre essa lição bíblica, você vai poder ter acesso no link na descrição deste vídeo. Portanto, aguardo você nesse sábado às 21 horas para que possamos debater um pouco mais sobre essa lição bíblica. Agora, vamos partir para a nossa aula de fato. A lição 1, que trata sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo, vai nos trazer aqui como texto áudio e verdade prática os seguintes trechos. O texto áudio diz o seguinte, 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática diz assim, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. A leitura diária, recomendo que você faça essa leitura de cada um desses trechos. Alguns deles vamos abordar na nossa aula, para que você possa ter uma melhor base para a sua exposição da lição bíblica. A leitura oficial se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao 34, capítulo 6, versículo 1, do versículo 11 ao 14, logo após. Portanto, esse texto também vai ser muito interessante para que você possa compreender a própria lição bíblica. Os objetivos gerais aqui da nossa lição são os seguintes. Expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus e os específicos o seguinte. Evidenciar as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida e apontar os feitos de Salomão. Quero também informar aqui para você que vou apresentar 8 subsídios pelo menos. Talvez até tenha mais na conta, mas deixei aqui claramente 8. Quais são eles? Primeiro deles, quais são os tipos de conhecimento? Também qual a diferença entre conhecimento e a sabedoria vista como bem natural, com base em Jó, capítulo 28, onde também tem um trecho que fala sobre sabedoria, uma perspectiva bem interessante. O quarto suplemento, o preço da sabedoria, a sabedoria por esforço humano. Depois, o preço da sabedoria, como a sabedoria divina. O sexto item, como obter a verdadeira sabedoria de Deus. E o sétimo, que vou apresentar uma imagem do Templo de Salomão e mapa do Reino Unido de Israel. Ou seja, vou trazer aqui informações de cunho geográfico que vai ser bem interessante para a sua aula, para você poder situar o seu aluno da melhor forma possível.
E também uma conversa aqui, um rápido debate, vamos pensar assim, numa conexão entre espaço sagrado e presença de Deus. O que é que de fato representava o templo naquele período para o povo de Deus? Vamos começar aqui falando sobre tipos de conhecimento. O conhecimento pode ser obtido de diversas formas. E é interessante que existe no ambiente de discussão sobre epistemologia ou filosofia da ciência, alguns elementos assim, que tratam 4 grandes tipos de conhecimento. E quero falar aqui um pouquinho rapidamente de cada um deles. Temos o conhecimento científico, que ele pode ser obtido por meio de livros, artigos científicos, experimentos, professores, pesquisadores e etc. É aquele conhecimento que você testa, pega um elemento e faz alguns testes. Isso pode ser dentro do campo da física, química, economia e assim vai. Também temos o conhecimento filosófico, que ele é obtido por meio também de livros, artigos científicos, experimentos, professores e pesquisadores. Só que o experimento aqui não é um experimento do ponto de vista de se comparar com aqueles exatos da ciência, digamos, entre aspas, convencional. Mas aqui são experimentos de verificar o comportamento, de entender o que passa muitas vezes pela mente humana, ou aquilo que aflige a mente humana. Também temos o conhecimento artístico. Esse aí, que por sinal tem uma grande deficiência nesse sentido, é você ter a habilidade de você poder criar algum elemento, ou você até mesmo conseguir fazer a leitura adequada de um quadro e assim por diante, uma escultura e outros elementos como a música e assim por diante. Isso é o chamado conhecimento artístico. E temos aqui, por último, o conhecimento religioso. Essa ordem aqui não é uma ordem de hierarquia ou de importância, certo? É apenas uma forma que eu quis apresentar. O conhecimento religioso você pode obter de forma semelhante aos anteriores, por meio de livros, artigos científicos, professores e pesquisadores. Contudo, destaquei aqui livros religiosos. Por que livros religiosos? Não apenas falo de livro de teologia, ou seja, fora da Bíblia. Eu estou dando a ênfase aqui ao livro sagrado. E aí eu não estou também dizendo que exatamente tem que ser a Bíblia. É o livro base de qualquer religião. Isso é a visão geral do que é conhecimento na perspectiva religiosa. Aplicando, obviamente, para o nosso contexto, para a nossa realidade, o nosso conhecimento básico é extraído das Escrituras Sagradas, a Bíblia. E, obviamente, tem uma série de outros livros, outros materiais que subsidiam, que trazem informações pertinentes de contexto cultural, alguma interpretação adicional de algum termo, de alguma palavra, a qual pode nos fugir do entendimento inicial ao ler as Escrituras. Então, isso são livros religiosos que permitem a gente se aprofundar quanto ao tipo de conhecimento. No caso, o conhecimento de Deus, das Escrituras Sagradas. Portanto, esses aqui são os 4 tipos de conhecimento, com base na leitura ou na interpretação de Volpato, que é um pesquisador e uma pessoa muito conhecida dentro desse ambiente de metodologia científica, de métodos científicos, tá certo? Agora, uma outra questão, quando vamos avançar sobre a discussão sobre conhecimento e sabedoria. E alguém pode se perguntar, professor Roberto, por que temos que tratar disso, já que a nossa lição bíblica fala sobre sabedoria? É porque para falar sobre sabedoria, há necessidade de falar um pouco sobre conhecimento, para poder distinguir esses elementos, porque há muita confusão nesse sentido. E a gente vai andar um pouquinho de conhecimento, para a diferença depois sabedoria, e depois dentro de sabedoria falar o que é sabedoria humana e sabedoria divina. O que vamos fazer exatamente agora nesta imagem. Perceba que eu tenho 2 tipos de conhecimento, o conhecimento humano e o conhecimento divino. Também tenho 2 tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria divina. Mas o que de fato vai diferenciar um elemento do outro? Primeiro, quando falamos sobre conhecimento, nós temos acesso a como executar alguma coisa ou como fazer aquilo corretamente. Então, eu ter um conhecimento na perspectiva humana de executar alguma atividade até do nosso dia a dia, isso é conhecimento, aprender a fazer. Não quer dizer que eu estou fazendo, só quer entender que eu sei o caminho ou sei o que deveria fazer para conseguir um êxito em um determinado propósito ou em uma determinada atividade. Quanto ao conhecimento divino, é algo muito parecido. É como se eu chegasse para você e falasse, olha, você não pode mentir, mentir é pecado. E aí você, tudo bem, perfeito, já sei que mentir é pecado. Isso aí você tem o conhecimento dessa atitude que deveria ser feita, numa perspectiva obviamente divina, porque eu estou dizendo, o
Mentir é pecado e mentir é errado. E você então compreende que existe alguma consequência nesse sentido. Mas quando ocorre a sabedoria? A sabedoria não só quando você entende o que deve ser feito ou como ser feito, mas também você executa, você faz, você coloca a mão na massa. Você entende que mentir é errado, que mentir é pecado, que mentir é algo equivocado, e aí você passa a ter a atitude de quê? De fazer a coisa correta. Isso é a sabedoria. A sabedoria é a aplicação do conhecimento na prática, a aplicação do conhecimento no nosso dia a dia. Isso é a sabedoria. E aí temos um termo que é bem interessante, que são a ortodoxia e a ortopraxia. A ortodoxia é exatamente essa ideia de saber o que é o correto a ser feito. A ortopraxia é a prática correta. Eu tenho que ter o discurso correto e tenho que ter a prática correta. É esse o caminho que eu devo considerar sempre que eu quero fazer algo que vá agradar a Deus. Isso pensando na sabedoria divina. Mas eu posso também ter a sabedoria humana. É só você pensar que aprender matemática, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Então isso é, em tese, um conhecimento um pouco teórico. Quando você vai para a sua vida real, você pode pegar 2 objetos em uma mão e 2 objetos em outra, e você chega à constatação que você tem 4 objetos. Isso foi a aplicação daquele conhecimento de matemática na sua vida, que pode eventualmente fazer muita diferença. Isso é a sabedoria. Do ponto de vista bíblico, é você entender, divino é você entender quais são as vontades e os interesses de Deus sobre nossas vidas, aprender aquilo que é certo, aquilo que é errado e assim por diante, e você praticar isso, colocar isso na prática na sua vida. Isso pode trazer uma grande diferença, obviamente de forma positiva, porque você está aplicando de forma construtiva todo aquele seu conhecimento. Dado essas informações, aí sim podemos fazer uma relação de sabedoria dentro da Bíblia no que é tratado em Jó capítulo 28, onde se apresenta a sabedoria como um bem natural. E o contexto de Jó 28 apresenta a ideia que o empenho na busca da sabedoria é algo fundamental. E aí dá a ideia, ele apresenta inclusive o texto bíblico, sobre uma relação com o minério. E esse minério ele existe, mas ele está enterrado. E a sabedoria existe, mas também ela está oculta. Oculta, obviamente, inicialmente, para quem talvez não sabe buscar com empenho, com zelo, de alcançar essa sabedoria. E aqui coloquei até uma imagem, tive a oportunidade de visitar uma mina de ouro, né? E a pessoa percebe a dificuldade que tem, inclusive até para entrar da própria mina, né? Quanto mais escavar e fazer retirar o minério. Ou seja, é algo muito valioso, mas que não é fácil de se obter. Mas é possível de se obter. Isso é um aspecto bem interessante. Bem, também é importante mencionar que, como quem explora o minério, assim o homem deve fazer o quê? Com a sabedoria. Na mineração vai requerer o quê? Habilidades, diligência, persistência e muita técnica na execução. Contudo, na sabedoria, devemos sim saber buscar ela diligentemente. É interessante quando fazemos uma relação com o próprio caso de Salomão, quando Salomão ele é instigado a tomar um posicionamento do que pedir a Deus, do que solicitar a Deus, ele pede sabedoria. Ou seja, o próprio pedido de Salomão a querer sabedoria já mostrava que ele tinha uma sabedoria. Uma sabedoria que pode, obviamente, ter sido obtida por meio da influência do pai para com ele. E essa sabedoria de entender o quão ele era deficiente em relação a tomar as decisões corretas, bem como também ele perceber quem é Deus e entender que Deus pode trazer, suprir essas carências, suprir essas deficiências, dar um norte, dar um caminho, foi exatamente o que Salomão pediu. Salomão teve sabedoria em pedir sabedoria. Percebe então que, do ponto de vista humano, Salomão já poderia ser considerado uma pessoa sábia. Mas só que Salomão ele deu um passo a mais. Salomão quis buscar a sabedoria divina. Salomão talvez até tivesse o conhecimento divino, ou pelo menos uma parte dele, mas ele ainda não tinha a sabedoria divina na sua totalidade, ou na sua grande forma. E foi isso que Salomão pediu a Deus. E Deus concedeu. Deus percebeu a importância de Salomão, obviamente, ter esse dom, ter
essa atuação dessa sabedoria sobrenatural, algo que estava fora do alcance de Salomão inicialmente, mas Deus percebeu também que Salomão foi muito prudente em pedir a coisa correta. Portanto, até serve para nós. Quando formos pedir algo a Deus, temos que pedir algo com sabedoria. Quando eu vou orar a Deus, eu tenho que orar a Deus com sabedoria, porque eu posso estar pedindo mal, e aí eu tenho que evitar, obviamente, qualquer tipo de contato com Deus de forma equivocada. A sabedoria também, da perspectiva de ser visto como um bem natural, ela pode vir através do quê? Apenas pela dádiva de Deus. Ela não pode ser obtida por um esforço puramente humano. O esforço puramente humano pode até trazer algum tipo de conhecimento, pode até trazer de alguma forma a sabedoria humana, mas a sabedoria divina, essa não. Essa só o próprio Deus pode fazer. E essa sabedoria divina é a que é principal, é a verdadeira sabedoria. É essa que faz a grande diferença na vida do homem. E é interessante que, se formos pensar quanto à ideia do preço da sabedoria, eu posso considerar o elemento do esforço humano. E aqui você vai entender o contexto após ler esse texto bíblico em Provérbios, capítulo 4, do versículo 3 ao 7. E por que eu estou tratando de Provérbios? É porque é em Provérbios que eu tenho as maiores e melhores referências quanto à ideia de sabedoria. Que lá em Reis estamos estudando o reflexo das decisões interessantes que Salomão teve em virtude dele ter essa sabedoria, que é mencionado em maiores detalhes o efeito e as decisões, os parâmetros em Provérbios. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, do versículo 3 ao 7. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Perceba que parte daquele pedido que Salomão faz a Deus, será que não foi exatamente pela influência da sabedoria que o pai transmitiu a ele, o pai Davi? E isso pode ter feito uma grande diferença na vida de Salomão, porque ele teve alguém que influenciou ele, e Salomão, obviamente, também aprendeu e aplicou isso. Versículo 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Perceba então que o Davi, ele orienta Salomão, a princípio, quanto que a prática correta. Isso é muito importante para as nossas vidas. Isso é muito importante para você, pai, você que está acompanhando o crescimento do seu filho, ou até mesmo alguém que você está sendo uma espécie de tutor, que você possa apresentar o melhor caminho, o caminho correto para ele. A responsabilidade sobre você é muito grande. Avançando um pouco mais, temos a perspectiva do preço da sabedoria, só que sendo a sabedoria divina. E aí tem uma distinção muito importante, obviamente, porque ela só pode ser obtida por meio do próprio Deus. Em Provérbios capítulo 8, versículo 11 e do versículo 22 ao 24, temos o seguinte texto: porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que deseja, nada se pode comparar com ela. Olha só, comparando com a pedra preciosa. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Olha só que a importância da sabedoria e a, entre aspas, aqui a pré-existência dela. Ou seja, desde a criação, desde o princípio, a sabedoria é algo inerente ao próprio Deus. É algo que é fundamental para que o homem possa buscar ela, para que o homem possa tomar decisões corretas e adequadas. Isso não quer dizer que vamos sempre acertar, mas que vai permitir sim, ao ter o conhecimento e a sabedoria divina, possamos ter uma iluminação para tomar as decisões corretas. É interessante também falar sobre o preço da sabedoria na perspectiva que
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência, segundo Provérbios capítulo 9, versículo 10. Então, Provérbios ensina que a sabedoria pode ser por esforço humano e também a sabedoria pode ser pela dádiva de Deus. Ou seja, eu tenho dois tipos de sabedorias disponíveis. A sabedoria humana eu obtenho por esforço humano. Agora, é bem verdade que eu só posso ter sabedoria humana com a permissão de Deus, com a liberação, vamos dizer, para que o meu intelecto consiga absorver isso. Ou seja, até nisso existe a mão de Deus. E também tem a própria sabedoria divina, que o próprio Deus nos entrega, que o próprio Deus nos concede. E alguém pode pensar, poxa, mas será que Deus vai fazer conosco, ou faz comigo, o que aconteceu com Salomão? Será que é assim que a Bíblia trata? Vamos pensar um pouco disso já já. Olha o que diz também em Provérbios capítulo 8, versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Olha o que diz aqui também, como obter a verdadeira sabedoria de Deus. Que esse talvez seja o grande questionamento que você possa considerar. Você verifica a vida de Salomão e diz, poxa, que maravilha, mas como talvez eu tenha algo semelhante a isso? A Bíblia nos deixa muito claro quais são os dois caminhos que devemos trilhar para isso. O primeiro, estudar a própria Bíblia, estudar o próprio direcionamento de Deus para isso. O segundo, devemos orar. A oração também contribui nesse sentido. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe é dada. Perceba então que a sabedoria é algo fundamental, mas que Deus concede sim àquele que pede. Ele perceber a necessidade e pedir isso ao próprio Deus. E entrando aqui no tópico 2 da nossa lição bíblica, temos alguns elementos bem importantes quanto à consolidação do poder por parte de Salomão. E quais foram as estratégias de Salomão para consolidar o governo no reino de Israel? Uma delas é que ele casou com filhas de reis vizinhos para ter melhores relações diplomáticas. Essa estratégia era algo comum dentro daquele ambiente do Oriente próximo a Israel, desse tipo de casamento arranjado, com ambiente, com a tentativa de se obter o quê? Uma melhor interação diplomática, uma melhor cordialidade com os imperadores, com os reinos vizinhos. Salomão foi nesse sentido. Parece ser uma atitude bastante inteligente, uma atitude bastante sábia. Só que aí também fica uma abertura para que haja a queda, vamos dizer assim, de Salomão. Ou seja, ele começa a se casar com muitas mulheres, ele começa a ter contato com muitas pessoas diferentes, muitas pessoas com culturas distintas, com culturas diferentes da dele, religiões diferentes, e essas mulheres começam a influenciar Salomão e ele aí se perde ao longo da sua caminhada. Mas a ideia inicial de fazer essas relações diplomáticas para manter o reinado dele forte e protegido é algo aparentemente realmente bem inteligente, algo bem, vamos dizer, sábio. Contudo, o caminho trilhado por isso, ele pode ter aí traçado o início de sua derrocada. Ele também fez algo muito interessante. Ele dividiu o reino em 12 tribos, em 12 distritos administrativos, segundo 1 Reis, capítulo 4, do versículo 7 ao 19, sob a supervisão de 12 oficiais responsáveis pela provisão da casa real. E ele pegou essas tribos, ou esses distritos administrativos, e ele fez uma composição diferente do que era, digamos, a composição das tribos iniciais. Por quê? Existiria, eventualmente, algum tipo de resistência, algum tipo de organização dentro de uma tribo ou outra. E o que ele fez? Ele, ao misturar esses distritos administrativos, ele dilui os pontos de vista negativos quanto ao reinado dele com pessoas que pensam de forma positiva. Ou seja, ele faz com que tenha menos força as pessoas que eram contrárias ao próprio reinado dele. É uma estratégia, certo? Então perceba que Salomão teve algumas condutas bem interessantes. Ele colocou essas pessoas sobre esses distritos administrativos
também com a finalidade de contribuir para a arrecadação de fundos para a própria manutenção do templo, para a própria manutenção do palácio real. E também vale notar que isso foi um dos motivos que mais na frente contribuem para a insatisfação de alguns e favorece aí a divisão, vamos dizer, o racha dentro do Reino Unido de Israel. Dentro do tópico 2 e tópico 3 da nossa lição bíblica, começa a ter uma interação sobre o Templo de Salomão. Perceba que já estamos fazendo uma ponte aqui daquele conhecimento, da sabedoria, o que é isso. Percebemos que Salomão teve a atitude correta em pedir essa sabedoria a Deus, e Salomão começa a aplicar esses conhecimentos, essa sabedoria na própria condução do reinado dele. E ele faz uma obra, capitaneia uma obra muito importante que foi a própria construção do templo. Conforme a imagem que você está visualizando agora, temos aqui o Templo de Salomão. Esse templo ele foi construído aí no lugar do tabernáculo que era itinerante. E lembrando para você que os slides que eu estou utilizando com essas imagens, tanto no formato PDF e PowerPoint, estão disponíveis no link da descrição do vídeo. Esse link aqui leva você para o canal do Telegram e aí você vai poder acompanhar esse material e muitos outros disponibilizados ao longo desse trimestre e outros materiais já postados, inclusive, em trimestres anteriores, com subsídios, inclusive, para professores da Escola Bíblica Dominical. Também você pode acessar pelo site do Escola Biblicast, que também o link consta na descrição. Portanto, você tem várias possibilidades de acesso ao conteúdo. Caso você ainda não se inscreveu no canal, convido você para fazer isso. E que quando se inscrever no canal, ativa a opção todas as notificações. Assim você fica sabendo em primeira mão todo o conteúdo que é postado e você poder se programar melhor para acompanhar e estudar a lição bíblica, tá certo? Então fica o convite para você. Agora sim, falando aqui sobre o reinado unido de Davi e Salomão. No mapa que você está visualizando aqui, temos a contextualização não só do reinado do norte e do sul. Aqui é o reinado unido ainda. A divisão, que vai ser inclusive a lição 2, vai se tratar aí, vai ter um outro mapa e assim por diante, vai mostrar como fica esse racha. Contudo, vale salientar que essa divisão, ou esse racha, não aconteceu a partir do reinado de Salomão. De alguma forma, já existiam algumas subdivisões anteriormente ao próprio Salomão, certo? Mas a gente não vai tratar aqui exatamente desse ponto. Olha só o que o André Heinck, ele comenta em seu Atlas Bíblico, que foi de onde eu extraí, inclusive, essa imagem também. A concepção que os israelitas faziam do Estado a que estavam sujeitos era de um Reino Unido de duas coroas distintas, talvez semelhante de forma simplificada ou a grosso modo ao caso do Reino Unido, que é composto pelo quê? Por exemplo, Grã-Bretanha e Irlanda do Norte nos dias atuais. Ou seja, é como se fossem duas nações, dois países unidos, formando uma só nação ou um só império. Talvez o exemplo mais próximo que teremos no nosso contexto atual. Isso já ocorria antes da divisão dos filhos de Salomão quanto a essa condução do reinado de Israel. Até Davi, antes de assumir o trono de forma definitiva, ele foi convidado para assumir parte de algumas tribos como rei. Então, perceba que já existia esse racha, existia uma subdivisão que não estava claramente definida ou que não estava claramente evidente, formalmente falando assim, mas internamente já existia essa subdivisão dentre as tribos de Israel. Um outro fator também interessante aqui, que eu quero apresentar para você nessa imagem, é a construção do templo na sua planta. Olha aqui como é que funciona ela ao longo de toda a sua composição, desde o lado externo ao ambiente interno. Dentro desse ambiente interno, também dá para se ter uma noção de como ficavam alguns dos utensílios dentro do templo. Essa perspectiva aqui apresentada é uma ilustração, certo? Não se tem esse monumento levantado, não tem essas evidências, mas pelos relatos bíblicos e até considerando outras construções de outros povos, dá para se ter uma ideia de como era esse templo de Salomão. E é interessante notar as características que eram presentes nesse templo. Ele era coberto de painéis de cedro em relevos de querubins, palmeiras e flores abertas, tudo revestido de ouro. Também o teto e o piso
eram cobertos de ouro, formando uma impressionante casa dourada que certamente brilhava intensamente quando o sol batia através das janelas altas ou das altas janelas. Então, essa construção com essas características, que até aqui, inclusive no próprio texto do slide, traz mais informações ainda, para que você possa eventualmente extrair isso, perceba que esse monumento, a grandiosidade dele, foi capitaneada pelo Salomão, uma pessoa que tinha muito conhecimento e também muita sabedoria. Uma coisa também interessante a notar é que dentro do templo existia também a característica de guardar itens valiosos, tesouros. Então, não era um lugar apenas também da adoração, mas também um lugar de guarda de itens valiosos. Isso ocorria no templo de Israel naquele período de Salomão. Uma outra questão também interessante é que outros povos, outras culturas também tinham templos de adoração a outros deuses, no caso. E um levantamento feito por alguns teólogos, arqueólogos, perceberam que das 65 características ou elementos arquitetônicos inicialmente estabelecidos que existiriam ou que existiam no Templo de Salomão, 33 deles são presentes nesse templo aqui de Aindara, na Síria. E é interessante que isso aqui é uma foto, isso aqui já não é uma ilustração, isso é uma foto das ruínas do que era esse templo. E percebe-se que o raciocínio montado para esse templo se assemelha muito ao que é o relato bíblico para o templo de Israel, o templo de Salomão. É interessante notar que essas características arquitetônicas não eram exclusivas de Israel, eram presentes dentro do ambiente do Oriente. E isso é um fator interessante. Isso aqui corrobora, inclusive, ao próprio relato bíblico do monumento do Templo de Salomão. Uma outra questão também interessante aqui para notar, e é importante falar isso aqui, é a conexão entre espaço sagrado e presença de Deus, porque muitos confundem isso. E a citação que eu utilizo aqui do Walton, John Walton, apliquei ele inclusive aqui na nossa aula que eu fiz falando sobre os livros de referência para que você possa aplicar e estudar na sua lição bíblica nesse trimestre, na nossa EBD. Olha o que diz aqui o texto extraído do livro de Teologia do Antigo Testamento para Cristãos, da Edições Loyola. Todo o Antigo Oriente Próximo e em Israel, o espaço sagrado era sagrado por causa da presença divina, evidente ou inferida. Nem o templo em si, nem os rituais nele realizados eram mais importantes do que a presença da divindade. Como Hudley observa, conceitualmente o templo era integralmente relacionado e dependente da presença divina e da interpretação entre essa presença e a humanidade. O templo era secundário, tanto à presença divina quanto à ação ritual, servindo como um cenário para ambos. Portanto, o espaço sagrado implica presença divina, e a presença divina estabelece o espaço sagrado. Alguns erroneamente ficam atribuindo que as pessoas interpretavam dentro do Antigo Testamento que aquele lugar era sagrado por si só. Não, o que conferia a sacralidade àquele ambiente, o que conferia a santidade àquele local era a própria presença de Deus. Era isso que estabelecia. O que devemos ter cuidado é que nos dias de hoje, quem é a casa de Deus somos nós, eu, você. Nós somos a igreja, tá certo? E a reunião dos santos, que acontece geralmente em uma congregação local, presencial, e isso favorece a essa manifestação de Deus no nosso meio, obviamente, mas que Ele está habitando em cada um de nós. Diferentemente do Antigo Testamento, em que Ele habitava naquele local, as pessoas se direcionavam para lá, porque aquele lugar era santo, era sagrado, porque Deus estava lá, tá certo? Se Deus não estivesse ali naquele ambiente, naquele local, eles não teriam acesso ao que seria sagrado. É interessante notar que Deus é onipresente, desde o Antigo Testamento. Essa manifestação é que nós estamos considerando. É lógico que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Poderia ser no templo, como pode ser fora do templo. Poderia ser, inclusive, na casa das pessoas. Mas estamos falando aqui sobre a manifestação de Deus, o recebimento, inclusive, da própria adoração a Deus.
que aquele lugar propício para isso, para a manifestação da fé da população, do povo e a devoção para com Deus, tá certo? Algumas conclusões que podemos levantar aqui, e eu quero também considerar isso com você. Levando em conta aqui a questão da sabedoria. Alguém pode se perguntar, como saber se já possui a sabedoria dada por Deus? Bem, Tiago capítulo 3, versículo 13 e 17 pode nos dar a resposta para isso. Diz assim, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Ou seja, essas obras vão ficar em evidência. Mostrar as obras, eu tenho que ter essas características. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ou seja, eu consigo notar a sabedoria divina se eu observo esses itens na vida de uma pessoa. Eu consigo perceber se ela é uma pessoa que está sendo conduzida de forma muito correta na sua caminhada por meio da sabedoria do próprio Deus. Olha só que interessante. A pessoa que consegue ser pacífica, tratável, moderada, consegue suportar o fraco, né? Consegue lidar com situações que ocorrem no nosso dia a dia. Então, essa é a pessoa que possui a sabedoria divina. Aqui você também pode se perguntar, como identificar a sabedoria humana? Falamos sobre a divina, agora como identificar a sabedoria humana? Tiago capítulo 3, versículo 14 ao 16, fala a relação aqui da sabedoria humana. Qual o problema dela? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem imitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. E essa sabedoria aqui humana que estamos falando não é aquela sabedoria humana da aplicação do conhecimento que vimos lá no início. Essa sabedoria humana aqui é algo que o próprio versículo 15 está definindo, que é terrena, animal e diabólica, certo? Versículo 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E aí você pode estar se perguntando, por que então é importante ter sabedoria? Vou dizer para você o seguinte, primeiro delas, para saber como agradar a Deus. Esse é o principal elemento. Para conduzir a nossa família, para tomar decisões acertadas em nossas vidas. E por último, estou colocando aqui nessa lista, eventualmente pode ter mais algum elemento, para ensinar a relevância e a importância da própria sabedoria para outras pessoas, que foi o que Salomão foi instruído, e que Salomão também instruiu os filhos dele em tese, e inclusive colocou isso no próprio texto que nós temos acesso à Bíblia Sagrada, nos instruindo, nos ensinando qual o melhor caminho a seguir, observar os preceitos de Deus. Imagino que esse conteúdo tenha sido bastante relevante e útil para você. Então, além do like, além da curtida nesse vídeo, eu convido você para que você possa se inscrever no canal e ativar a opção todas as notificações lá no sininho. Assim você fica recebendo em primeira mão todo o conteúdo que eu posto. Os slides que eu utilizei nesta apresentação estão disponíveis no formato PDF e PowerPoint, link na descrição deste vídeo. Também, se você quiser acompanhar nas redes sociais, fique à vontade. Lembrando que o Escola Biblicast também é um podcast, está em todos os agregadores de podcast. Você que me acompanhou até aqui, saiba que eu tive uma conversa com o pastor Clayton Pomerim e o link fica aqui ao lado. Aí você pode clicar neste link aqui, neste vídeo, e você vai assistir esta aula, este bate-papo que eu tive com ele. Não foi uma revisão, não foi um resumo, foi um bate-papo com as principais questões quanto a esta temática. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau!